O sistema legal norte-americano é bem diferente do brasileiro. Aqui, juízes são admitidos por meio de uma votação, enquanto no Brasil, eles se submetem a um concurso público. A descoberta do mundo jurídico você só tem aqui, em Conexão Legal. Estamos de volta com o Conexão Legal, hoje entrevistando o embaixador, Dr. Ronaldo Sardenberg. Novamente, muito obrigado, Dr. Sardenberg, pela entrevista. E voltamos a contextualizar os interesses do Brasil num mundo globalizado. Dr. Sardenberg, como está a relação do Brasil nesse contexto de meio ambiente? Qual é a consideração que o senhor tem a fazer quanto ao chamado global warming, o aquecimento global? Qual a sua opinião e qual a opinião da chancelaria brasileira? Olha, eu posso falar muito pelo ângulo de Nova York, que é o ângulo com o qual tenho mais familiaridade, mas o Brasil é muito ativo nesse campo, internacionalmente. O Brasil é muito presente, e de maneira que nós temos participado do debate normalmente. Aliás, até de um ponto de vista mais amplo, devo dizer que nós, sempre que há qualquer coisa importante nas Nações Unidas, nós não precisamos nos intrometer, nós somos convidados, de maneira que esse aí é um fator importante para nós, até para a autoconfiança da diplomacia brasileira, né, o reconhecimento internacional que existe. No caso do meio ambiente, do aquecimento da atmosfera, da mudança do clima, como às vezes é chamado, nós estamos entrando num processo de renegociação do protocolo de Kyoto, tá, o segundo período de cumprimento do protocolo, que começa em 2012. E já está, o processo já está em andamento. Quer dizer, então é uma predição que esse tema ganhará cada vez mais daqui até 2012 a atenção do público, a atenção da mídia. Ainda que os Estados Unidos não tenham qualquer que seja a situação, qualquer que seja a situação. E até, porque daqui até 2012 haverá mudança de governo nos Estados Unidos e em muitos países do mundo. De maneira que esse processo está em andamento, já está em andamento. Nós tivemos um ano, os últimos 12 meses, muito quentes. Não é que daí se possa tirar uma conclusão para um século adiante. Na verdade, se se observa as tabelas, se vai ver que a temperatura oscila muito de ano para ano, haverá anos mais frios, haverá anos mais quentes, mas em média afirma-se que em função dos gases de estufa, a atmosfera estará sendo aquecida. Né? O número de graus às vezes varia de ano para ano, uma variação que é normal. Dependendo do início do prazo, você vai, no momento que você está iniciando a sua predição, você vai influenciar o término dela e o resultado. É sempre assim, né? Eu trabalhei nisso, nessa parte de preditiva, quando eu estava como secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, e eu vi que era assim, eu aprendi isso. Então, esse tema é um tema muito, muito complicado, muito complexo. Claro que há diferentes teorias. A teoria predominante é a teoria do painel que existe, do painel científico independente que existe para isso, que é composto de milhares de cientistas. E a opinião absolutamente dominante, 90 e tanto por cento dos panelistas que são especialistas, eles acreditam que isso que eu acabei de dizer é verdade, que isso vai ocorrer. Que a origem justamente os gases a questão de estufa dos gases. E que está aquecendo. Não é? Quer dizer, mas há posições que eu creio que são extremadas, de até negar o aquecimento da atmosfera, para começar, e outras que atribuem a causas extraterrenas. Extraterrenas. Inusitado, não? Sol, o comportamento do Sol, etc. Então, essa situação. O caso do Brasil, como acho que isso é bastante sabido, né, é o caso de um país em desenvolvimento
e como é o caso da China e da Índia, mas no nosso caso ainda, dentro desse grupo, é preciso lembrar que a nossa matriz é relativamente limpa. É verdade. Porque é de base hidrelétrica. Ao contrário da China. Da China e da Índia. É verdade. Que a matriz deles é baseada em carvão. É verdade. E carvão é um dos vilões desse processo, afirma-se. Muito bem. Então, o fato é que durante toda a Revolução Industrial, enquanto os países desenvolvidos já vinham emitindo esses gases e aquecendo a atmosfera, nós, por sermos países em desenvolvimento, emitíamos muito menos do que emitimos hoje e muito menos do que tenderemos a emitir. Então, há uma grande dificuldade, até uma impossibilidade nossa, de sermos colocados na mesma categoria dos países desenvolvidos em termos de assumirmos obrigações. Uhum. É claro que, para nós, do nosso ponto de vista nacional, se quiser até egoísta, é sempre o jogo fazer a política de contenção das emissões de gases de estufa, até porque lhe dá uma penetração internacional, lhe dá um cartão de visita internacional, e um exemplo. Facilita a sua vida e dá um exemplo. Crescemos sem explorar. Então você tem esse problema, que também o outro problema que nós temos é o problema de queimadas, quer dizer, um problema que pode ser resolvido, que está havendo um esforço, inclusive diminuíram as queimadas no último ano, né? As queimadas têm também um comportamento cíclico, e quando elas são muito fortes, o assunto aparece. Quando elas diminuem, o assunto desaparece da vista do público. Então é preciso ter essa consciência que há anos bons e há anos maus. E é preciso que a gente faça um esforço cada vez maior para manter a capa vegetal no país, e inclusive a capa vegetal original, na medida do possível. Mas sim temos para a nossa própria vantagem, né? Não vamos imaginar que nós estamos fazendo isso para ser agradáveis a terceiros países. Não. É algo que também é para a nossa vantagem. É outra maneira de demonstrar que o Brasil muda, é outra maneira de demonstrar que o Brasil é um país que tem consciência dos problemas e que não é um vilão internacional, não está na ordem internacional para provocar catástrofes que perturbem a vida de todos. Claro que não. Então, e até mesmo garantir as futuras gerações, que tenham acesso a essa capa vegetal. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então felizmente nós temos um território grande, 8.500.000 km², em terra, né? Ainda temos a plataforma continental, e nós temos um território que pode acomodar. E o governo está fazendo um esforço nesse sentido, e esse é um esforço que seguramente aumentará, porque a sociedade está interessada. E aqui na ONU, o que exatamente a ONU pode fazer com relação ao aquecimento global? Existe alguma subcomissão? Existe alguma ingerência da ONU nisso?